inclusive sobre a saída do Vitor Roque. É com você, Vincenzo. É verdade, TT. O Wesley Carvalho, que tem esse histórico de trabalhar com jogadores muito jovens, ele, inclusive, na entrevista coletiva, fala sobre alguns exemplos, fala sobre o Gabriel Veron do Palmeiras, sobre o Patrick de Paula, toda aquela geração do Palmeiras que depois veio a jogar no time profissional e veio a jogar na Europa também, como o caso do volante Danilo. Então, Wesley Carvalho, nesse trabalho de base, tem bastante experiência. E aí ele avalia o caso do Vitor Roque como um caso também parecido com o do Endrick, de jogadores que acabaram pulando etapas na formação. O Vitor Roque, muito jovem, já era titular do Cruzeiro com apenas 16 anos. A mesma coisa com o Endrick no Palmeiras, que foi titular também com 17 e 16 anos. Então, jogadores parecidos nesse processo de pular algumas etapas na formação. E o Wesley Carvalho avaliou aí a situação do Vitor Roque. E com o Vitor Roque, cara, é um jogador que, como o Endrick, muito parecidos. O Vitor Roque passou por esse mesmo processo. No América, depois do Cruzeiro, estreou muito cedo no profissional, pelo fato de ele ter muita qualidade, força e ser matador, ser atacante nato. Logicamente, quando você faz esse processo muito rápido, você acaba perdendo alguns conteúdos. É como se você virar engenheiro sem passar pelo colegial, passar pela faculdade, sem estagiar e já construir um prédio. Possivelmente você vai cometer algum erro. O Vitor tinha uma dificuldade de fazer gol de cabeça, de utilizar a perna esquerda, e juntamente com a comissão, junto com o Filipão, eu fazia esse processo de refino técnico no pós-treino ou no pré-treino para poder ajudá-lo, e ele sempre foi muito positivo em querer aprender, em querer buscar essa melhora, e não foi à toa que ele conseguiu se firmar num time com o Filipão já no ano passado, esse ano também. É um jogador que está indo para uma grande escola, né, para o Barcelona, possivelmente vai acrescentar muito mais conteúdo também para ele, com outros atletas do lado dele, e tem tudo ainda, e eu te digo que ele ainda tem ainda margem de crescimento, ele vai maturar ainda um pouco mais para poder ser um grande jogador de futebol mundial. Tá aí o Wesley Carvalho, então, o treinador do Atlético, que comenta: o Vitor Roque vai para uma grande escola nesse momento e chega com responsabilidade. Claro, o titular da posição é o Robert Lewandowski até hoje, mas mesmo assim o Lewandowski já mostra sinais de desaceleração na carreira. Então o Vitor Roque pode ter essa responsabilidade mais cedo no Barcelona, e um Barcelona que também não vai contratar nessa janela de transferências, vai deixar todos os seus recursos, o seu espaço de folha salarial e contratação para assinar com o Vitor Roque nessa janela. Então, jogador que chega com responsabilidade, como mencionei anteriormente, uma das já 9 confirmações de saída do Atlético para a temporada de 2024, outra confirmação é do Wesley Carvalho. Mário Celso Petralha falou que o Wesley Carvalho não será o treinador do Atlético. Ontem, o treinador também comentou essa confirmação. O que nós temos conversado é que vai ser contratado um treinador, e que eu vou continuar no clube. Possivelmente o presidente, junto com a sua gestão, vai definir qual vai ser a função, mas assim, vai depender muito mais até do clube do que de mim. Mas o clube tem me demonstrado que eles reconhecem bastante o que eu tenho feito, todo o meu compromisso com o clube, e nós esperamos que fique à vontade. Tá aí o Wesley Carvalho, então. Quer ficar no Atlético, o treinador quer permanecer na comissão. E aí teve uma resposta interessante do Vitor Bueno na entrevista coletiva sobre o Wesley Carvalho. Ele disse que o Wesley Carvalho tem um futuro muito bom. É um treinador que conhece muito do jogo e que pode evoluir demais. A importância de manter um profissional desse na comissão fixa é até importante para o time ter esse tipo de profissional. O Atlético que já começa também a mapear esse mercado de treinadores. O Furacão começa a oficializar aí as suas propostas, começa a oficializar os seus interesses nesta segunda-feira. Vai começar a colocar a mão na massa para a montagem do elenco, da comissão que vai fazer o Atlético em 2024. Tem a sondagem do Gustavo Alfaro, como trouxemos aqui no Bate Pronto, alguns outros negócios, alguns outros monitoramentos do Atlético para nomes de treinadores nessa janela de transferências, mas o Furacão, então, começa a planejar 2024 sem Wesley Carvalho no comando técnico e com o Vitor Roque lá em Barcelona.
O Atlético, ele naturalmente fez um grande negócio, né? Porque o Atlético, ele tem muita visão de negócio nesse sentido, né? O próprio Guimarães, o Bruno Guimarães veio numa situação assim, né? O Bruno Guimarães veio numa situação em que o Atlético compra o jogador ainda para terminar a formação dele, e o Vitor Roque já tinha estreado pelo Cruzeiro, né? Como titular, já tinha ganhado posição, já tinha feito gol em clássico por lá, e o Atlético vem, paga a multa rescisória, que virou até um embrólio judicial em um momento, né? E agora simplesmente consegue uma venda extraordinária, porque ajudou na maturação do atleta, que ainda tem muito a acontecer. E é natural que jogadores que saem do Brasil e vão para a Europa, ainda mais nesses times tão grandes como um Barcelona, como um Real Madrid, como um Manchester City, um Liverpool, um time que tem o olhar muito bom para jovens, e o Barcelona talvez seja o que mais tem no mundo. Eu acho que o Vitor Roque vai ter um poder de evolução assim muito grande. Como o próprio Vincenzo destacou, o Lewandowski já dá sinais de baixa na sua carreira, né? Ele já tem sofrido com lesões, ele já tem jogado mal, performado mal, até porque, querendo ou não, ele tinha aquela tetinha que era o Bayern de Munique, né? Que agora o Kane tá aproveitando, né? Aproveitando e muito bem, inclusive. E no Barcelona, no futebol espanhol, é um pouquinho diferente, né? Então talvez o Vitor Roque, com a idade que tenha, pegar 6 meses ali dele nessa reta final de temporada europeia, no caso de janeiro até maio ali, junho, ele vai ter uma margem de evolução muito grande para começar a temporada 24-25 já de uma maneira diferente, né? E é o que eu acho. Talvez ele possa até ganhar cancha, por exemplo, no Barcelona B da vida. Eu não duvido que possa acontecer isso. Pela idade, e né? Não é um demérito para ele, né? Eu acharia um demérito. Eu não acho pelos demérito. valores envolvidos? O Vinícius Júnior jogou no Real Madrid Castilha. Tudo bem. E olha o que o Vinícius Júnior se tornou hoje. E naquele momento o Real Madrid pagou 45 milhões. O Casemiro também. Mas o Casemiro já saiu meio que embaixo. O Vinícius jogou algumas. Não é que ele ficou no mas Real Madrid Castilha. Mas eu não tô falando que o Vitor Roque tem que ficar no Barcelona B. Tô falando que ele pode jogar alguns jogos nessa preparação dele pra fazer. Logo já subiu, já começou. Exatamente isso que eu tô falando. Que ele precisa, talvez ele ganhe cancha sim, porque talvez com o Lewandowski jogando, ele não vai ganhar o tanto de minuto possível pra ter uma baita evolução. E ele vai chegar no meio da temporada lá, né? Ele vai chegar no meio da temporada, já é diferente. Um outro ritmo, por exemplo, de preparação física. O Vitor Roque tá em fim de temporada, os caras no meio de temporada. Isso, né? Então, e aí muitas vezes vai ter uma adaptação física toda pra ele fazer. Quando não se tem o Lewandowski, quem joga ali de centroavante, até de falso 9, é o João Félix, né? Então vai ser um pouquinho difícil até encaixar nesse primeiro momento. Por isso que eu tô falando que talvez ele precise ainda mais dessa margem de evolução, porque ele é um atleta pronto pro futebol brasileiro, mas talvez ele não seja um atleta pronto no nível europeu ainda, e que vai se tornar, porque tem apenas 18 anos e porque tem um potencial muito grande. Então eu não me surpreenderia se ele jogasse alguns jogos sobre o Barcelona B. Foi justamente isso que eu quis dizer. Não acho que ele vá ter que chegar lá ali e ir pro Barcelona B. Isso acho que não, isso acho que não vai nem acontecer. Mas um jogo ou outro, pra dar cancha, pra botar de titular, pra dar 90 minutos pro atleta jogar, eu acho que pode ser uma situação boa, importante pra ele, algo que vá ser evolutivo, e daí também tem que contar muito com a cabeça dele, né? Que daí é o que eu falei, ele não pode achar também que é demérito ele estar indo pro Barcelona e não virar titular. Ele tem que entender, mas e eu acho que ele tem o pé no chão. Tá bem consciente disso, né? Bastante acho que ele tá com boa noção desse tempo, né? Que ele tem pela frente. E eu tenho uma dúvida até sobre o posicionamento dele, né? Porque vai jogar no lugar do Lewandowski, quando o Lewandowski não jogar, ou vai jogar com o Lewandowski? E aquele era o 9-9. Lá pode ser que ele jogue aberto, enfim, não sei como é que vai ser a ideia do Xavi com ele, né? Ale, oi. O Vitor Roque chegou a jogar aberto pelo Atlético lá em 2022. Sim. Ele estreia jogando pela direita contra o Atlético Mineiro e depois contra o Cuiabá, 1 ou 2 jogos depois, que ele até faz o gol, seu primeiro gol pelo Atlético, ele joga aberto pelo lado esquerdo. Mas nesse ataque do Atlético, a gente viu em muitos momentos essa inversão do Vitor Roque com o Vitor Bueno, em momentos fazendo uma posição de falso 9. O Vitor Roque, em momentos também, vinha mais na recomposição pro Vidal, em outros momentos ficar mais como o último homem do ataque, então o Atlético invertia bastante. E nessas inversões o Vitor Bueno também foi muito importante.
jogador que fez um jogo não tão bom tecnicamente na partida de ontem, mas sai com gol de falta e com assistência pro gol do Madison, né? Então o Vitor Bueno muito bem. Ele comentou essa melhora, essa grande fase que vive pelo Atlético na temporada de 2023. Eu tenho que me expor. Eu visto uma camisa muito grande que é do Atlético Paranaense. Sou o meio da equipe, vamos dizer, o coração do time. Se eu não me expor, quem vai se expor? Eu preciso tentar achar uma bola mais difícil para que meu companheiro saia na cara do gol. Eu vou mais errado que acertar, mas é que acertar, meu companheiro vai fazer o gol. É assim que tem que ser o pensamento. E jamais eu vou fugir do jogo, independente se as coisas estão dando certo ou não. Se até hoje não estava num bom dia, mas as coisas começam a acontecer. Faço o gol ali, depois melhoro muito na partida. Então é isso. A gente hoje chega num nível de maturidade que não pode ligar para o externo. E não pode nos interferir. A gente tem que estar focado ali dentro de campo para que em uma bola a gente possa resolver, igual foi hoje. Então, é isso. Não vou fugir do jogo, independentemente se estiver bem ou não. Tá aí o Vitor Bueno, então, o jogador do Atlético, que comenta, né? Vai mais errar do que acertar. Só no primeiro tempo, na partida de ontem, foram 9 bolas perdidas pelo Vitor Bueno, que não vinha numa partida tão boa, mas na individualidade da cobrança de falta. E depois, na assistência para o Madison, ele começa a resolver a partida. E é um jogador que é uma dessas lideranças técnicas do elenco do Atlético, ao menos nesse final de temporada. O Vitor Bueno avaliou o que deu errado na temporada de 2023 para o Atlético. Um grupo enxuto, talvez chegou um momento ali que alguns dos companheiros machucaram, em uma hora crucial do campeonato, e parece que faltou, sabe? As pernas pesam, é difícil, uma temporada de muitos jogos. Eu mesmo acho que hoje eu fiz 59 jogos, é muito jogo, 58, sei lá. E não é a mesma coisa que você tá com a perna fresca. Então pode ser que tenha sido isso, mas fizemos de tudo para que deixasse o Atlético no mais alto possível. Infelizmente não conseguimos. E aí o Vitor Bueno, então, comenta sobre essas perdas de jogadores por lesão, e ele não chega a falar, mas ele deixa implícito que faltou alguma coisa para sobreviver, né? Para solucionar a essas lesões da temporada. Faltou elenco para o Atlético em 2023. Depois de avaliar o 2023, o Vitor Bueno, em entrevista coletiva, fala também sobre a expectativa para o centenário do Atlético. E aí ele é até bem simplista, né? O Atlético tem que ganhar títulos. A responsabilidade é grande, porque é um ano especial. Não é qualquer clube que faz 100 anos. O Atlético, durante toda essa caminhada aí, cresceu cada vez mais e vai chegar muito forte no centenário. É ganhar título, que é o que marca, é o que nós queremos e é o que o clube merece. Ganhar um título de relevância nacional. Sabemos do nosso potencial, da força nossa dentro de casa, que não foi boa esse ano. Se tivéssemos feito campanhas anteriores parecidas com campanhas anteriores desse ano, a gente poderia estar lá em cima brigando pelo título, e não foi isso que aconteceu. Deixamos muitos pontos escaparem. Buscar essa constância aí, tanto dentro de casa quanto fora de casa, para conquistar um título. E é isso, é um ano especial para o clube, para nós, né? Quem estiver aqui vai dar o máximo para que consiga alcançar os objetivos. O Vitor Bueno, então, jogador do Furacão, que, como comentou, fez 58 jogos na temporada. Se jogar contra o Cuiabá, vai fazer os 59 jogos. É muito jogo nessa temporada, mas é um jogador que também conseguiu participar bastante de gols na temporada do Atlético. Tem 11 gols depois da partida de ontem e 9 assistências na temporada. Mais uma assistência, ele atinge o duplo pelo Atlético, né? 10 gols e 10 assistências pelo menos. Então o Vitor Bueno, que pode fechar com uma temporada muito boa pelo Atlético. Ele foi uma das lideranças desse elenco do Furacão, e projetou aí o ano do centenário, avaliou 2023 e também falou sobre o protagonismo que ele tem nessa equipe do Furacão.
E foi legal, né? Porque... Desculpa te interromper, Dal, que eu só não entendi uma coisa. Ele já fez o duplo-duplo, já fez 10 gols, pode fazer. Mais uma assistência. Falta uma assistência. Tá. Fiquei na dúvida. Obrigado, Vincenzo. A situação, assim, eu acho muito legal que o Vitor Bueno possa ter tido esse tanto de jogos, né? Porque o Bueno foi um cara que sofreu muito com lesões também, né? Não no Atlético, mas antes, né? Pelo Santos, pelo São Paulo, né? Um jogador que oscilou muito, e esse ano ele teve um ano muito bom, né? Quando sai principalmente o Terence, que ele assume a responsabilidade total, isso faz ele evoluir muito. E ele até citou uma situação ali de melhorar no jogo, né? Que foi o que eu falei ontem, né? Eu falei, espero que o Vitor Bueno melhore no jogo depois de ter feito o gol, porque ele faz o gol no último lance do primeiro tempo, um gol de falta, uma ajudinha do João Paulo, mas realmente ele evoluiu, ele parou de perder tanta bola. Claro, o Santos veio pra cima no segundo tempo também, né? Daí o Vitor Bueno... O jogo melhorou no segundo tempo, o jogo melhorou um pouco no segundo primeiro, tempo. Né? No primeiro o Santos teve mais chances, mas não teve aquelas chances tão claras de gol assim, né? E daí depois o Vitor Bueno, antes de sair, ainda dá uma bela assistência pro Madison fazer o gol, né? Então, assim, o Vitor Bueno, mesmo num dia ruim, como o Vincenzo bem destacou, de 9 perdas de posse de bola no primeiro tempo, ele ainda sai do jogo com 25 minutos da segunda etapa, com um gol e uma assistência. E é escolhido o melhor em campo pela nossa Escolhido o melhor em campo pelo impacto dele no jogo, né? E eu ainda falei isso antes de votar. Eu falei, independente, eu acho que o Vitor Bueno não fez um ótimo jogo, não fez um bom jogo. Só que ele teve um impacto positivo gigantesco. Né? Ele foi decisivo. O cara que decidiu o jogo, né? Ele decidiu o jogo, fez o gol, deu uma assistência, acabou com o jogo 2-0, o Santos estava morto. Que o Santos vai fazer modificações naquele momento. Naquele exato momento o Santos tá com Marcos Leonardo e Lucas Lima para entrar. E o Vitor Bueno tira aquele cruzamento do nada. E o Madison entra lá no segundo pau e faz o gol. E assim, o Madison teve muito mérito desse gol também, né? Porque ele tem essa o Madison percebeu o desfecho da jogada, o Vitor Bueno percebeu a infiltração do Madison. O Madison correu pra área com o braço erguido pedindo a bola, né? E o passe do Vitor Bueno foi um negócio assim milimétrico. E o Atlético, ele trabalha essa jogada o ano inteiro. Só que antes, com o Kelvin, era essa jogada um pouco mais aberta pro Kelvin fazer o cruzamento. Pro Kelvin dominar e fazer o cruzamento livre, né? Só que com o Madison tem essa infiltração melhor, né? O Madison, ele faz a diagonal ao invés de pegar a linha de fundo. E tanto assim que ele fez um gol de cabeça que ele não saltou pra cabecear, ele vinha em velocidade. Ele vem em direção à bola. Cabeceia a bola, né? Então ele ainda, a bola ganhou força, né? Pelo movimento do Madison, né? E assim, eu tava narrando o lance, quando o Madison corre pra área, até falei, o Madison correu pra área e o Vitor Bueno, é uma hora que o Vitor Bueno levanta a cabeça, ele tem muita lucidez do lance. Ele levanta a cabeça, percebe o movimento do Madison e dá um passe, né? Uma coisa assim, um cirúrgico, né? Porque ele colocou a bola onde exatamente o Madison ia estar naquele momento ali do deslocamento dele, né? E ele podia ter, o próprio Vitor Bueno podia ter aberto o placar bem antes, né? Porque no começo do jogo, uma das grandes chances que o Atlético tem, né? Depois de uma bela jogada, ele sai cara a cara, depois de um toque do Christian, que abre a defesa inteira, né? Ele sai cara a cara com o João Paulo, não tem mais ninguém. Ele podia ter ido mais pra frente, ter progredido mais, chegado perto da marca do pênalti pra bater, e ele tentou furar a rede. Embaixo, ele tentou furar a rede, né? Tentou soltar aquela pancada e fazer um golaço. Opinião impopular. Acho que o cruzamento foi pro Vitor Roque, que tava livre dentro da área, e ele acabou acertando mais. Você tava no outro jogo. 1h33 minutos. Mas tá bom, mas... O Alisson Silva participando, dizendo que o Vitor Roque é um ídolo do Furacão. E ontem quem fez o gol foi... Não entendi essa mensagem. Também não entendi, mas tudo bem, não vou terminar de ler, porque daí ninguém vai entender. E aqui, ó, o Erivelton participa aqui. A receita desse chá aí pra nós, E eu gostei da mensagem dele, eu acho que é o que define a questão do Vitor Roque ídolo, né? Vitor Roque deixa o Atlético, digamos que como um amor de verão. É legal. Eu acho comparado até com o Marco Ruben, inclusive. E pra mim, né? é uma situação bem parecida com o Marco Ruben, porque se for comparar os dois, o torcedor Atlético acha o Marco Ruben ídolo, e pra mim o Vitor Roque daí já ultrapassou, porque o Vitor Roque teve mais tempo de Atlético, o Vitor Roque não veio só como emprestado, o Atlético comprou, vendeu, ele jogou por quase um ano e 8 meses, né?